5 alimentos que eu prescrevo no consultório e que você deveria incluir na sua rotina diária. São alimentos simples, acessíveis, o custo não é tão alto, dependendo também de cada região, mas que traz um efeito muito positivo para a sua saúde como um todo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esses 5 alimentos que eu prescrevo e também faço consumo destes alimentos e o quanto isso pode impactar de forma positiva na sua rotina e na sua saúde. Falando em saúde, hoje eu não tô muito bem. Tô com a minha sinusite, minha rinite tudo atacada, mas tô aqui gravando um vídeo pra vocês. O primeiro alimento que eu colocaria nessa lista é o psyllium. Pensando na saúde intestinal. Hoje eu atendo muitas mulheres e vejo que muitas dessas mulheres têm problemas em relação ao intestino, ou não conseguem ir no banheiro com muita frequência, ou tem muito estufamento, muitos gases. Hoje em dia nós vemos a quantidade de pessoas que estão tendo problemas de saúde em relação à parte intestinal. Por quê? O consumo de fibras da maioria dos brasileiros é baixo, então muitas pessoas não consomem farelo de aveia, semente de chia, aveia, psyllium, enfim, são várias opções de fibras que a maioria das pessoas não consomem. Então, o primeiro item dessa lista eu incluiria o psyllium. Eu gosto muito de utilizar, principalmente pela questão da saúde intestinal, mas também pela questão da saciedade. O psyllium, ele é pouco calórico, então você pode colocar, por exemplo, em cima da sua comida. Se você está no processo de emagrecimento e tem que comer pouco, mas precisa de bastante saciedade, o psyllium é interessante para você acrescentar na sua rotina diária. Mas veja bem, agora eu estou focando mais na saúde intestinal. Para o nosso intestino funcionar da maneira correta, ele precisa da quantidade suficiente de água e também de um consumo adequado de fibras solúveis e insolúveis. O psyllium é uma fibra solúvel, o que significa que lá no nosso intestino ele forma um gel. Esse gel ele vai auxiliar no funcionamento do seu intestino, a melhora também da saciedade, e isso pode auxiliar no controle de peso se você estiver no processo de emagrecimento. Pessoas com problemas de diabetes, colesterol, também é extremamente importante consumir fibras, não só o psyllium, como outras fontes, mas é importante que tenha, porque como eu falei, a fibra ela vai formar como se fosse um gel no intestino. Então, em relação à glicemia, né, a diabetes, colesterol, essa fibra é como se fosse uma esponja. Então, ela vai puxar, né, de forma bem leiga, bem resumida para vocês conseguirem entender a informação que eu estou trazendo. Mas o primeiro alimento que eu colocaria nessa lista, com certeza, é o psyllium, pelo benefício que ele traz em relação à saúde intestinal e também pela questão da saciedade. É válido lembrar que é algo que eu pego no pé das minhas pacientes, é que não adianta nada você se entupir de fibras na sua alimentação e não consumir água. Porque se você não consome água e passa a consumir mais fibra, em relação ao intestino, seu intestino vai ficar mais preso do que já tá. Por isso é importante consumir água. Se for aumentar o consumo de fibras, aumente o consumo de água, porque senão não vai dar certo. O segundo alimento dessa lista que eu prescrevo e consumo é o ovo. O ovo, ele é importantíssimo em questão nutricional, ele é um alimento completo. Então ele tem ali proteína, tem gorduras boas. Começar o dia consumindo no seu café da manhã, por exemplo, os ovos, faz com que isso aumente a sua saciedade, te dê mais energia durante o dia, mantenha o seu consumo adequado de proteína, ajuda a preservar, a manter a sua massa muscular. E também quando você faz o consumo de proteínas, especialmente no café da manhã, isso evita que você tenha beliscos durante o dia. Isso evita que durante o dia você sinta mais fome. Então eu gosto muito dessa opção dos ovos, porque é um alimento versátil, dá para colocar em receitas doces e também salgadas. Aí vai muito da criatividade do paciente. Então, por exemplo, os ovos, você pode fazer uma crepioca usando os ovos, dá para fazer uma panqueca usando banana e ovos, dá para fazer um
um bolinho de caneca usando ovos, dá para fazer uma omelete com queijo branco, por exemplo. São várias ideias do que dá para fazer usando apenas um alimento. Tem que ter, logicamente, uma criatividade na hora de cozinhar, mas os ovos, eles são versáteis. Obviamente que se você não gostar dos ovos, tem outras fontes de proteína, mas é interessante utilizar os ovos de manhã porque parece que combina mais. Tem pessoas que não gostam, por exemplo, de utilizar frango desfiado no café da manhã e tá tudo bem, não tem problema. Mas os ovos, como eles são versáteis, dá para usar em receitas doces e salgadas, eu gosto de incluir. Essas duas estratégias que eu citei, tanto do psyllium quanto dos ovos, elas parecem simples, parecem que não faz tanta diferença, mas quando você começa a aplicar, a colocar em prática, você começa a ver realmente a diferença de como o seu dia flui melhor. Amigas, perdoe a minha cara, tá? Tava espirrando aqui. Então, em alguns momentos, talvez eu apareça com o nariz meio vermelho, o rosto meio inchado, mas é porque eu tô espirrando. Realmente tô bem gripada com essa mudança de tempo. Os resultados, conforme a gente vai fazendo, eles começam a aparecer. Então, ao invés de você ficar 5 dias sem ir ao banheiro, você passa a ir 3 vezes na semana, por exemplo. Tem pessoas que eu passei, que eu prescrevi o psyllium e aumentou só um pouquinho do consumo de água em uma semana que ficava sem ir ao banheiro, a pessoa já conseguiu ir ali 2 vezes na semana. Isso faz muita diferença. Não é normal você ficar muitos dias sem usar ao banheiro. Um dia sim, um dia não, é tolerável. Agora, você ficar mais tempo sem ir ao banheiro não é normal. E o intestino, ele é importante que funcione porque é ali onde o nosso corpo também absorve os nutrientes. O terceiro alimento dessa lista é a laranja ou outras fontes de frutas cítricas após as refeições, principalmente depois do almoço. Eu gosto muito da laranja, mexerica, a maior parte as frutas cítricas que ricas em vitamina C, que é importante para auxílio da absorção dos nutrientes que você está consumindo. Então, eu prescrevo e eu gosto muito de consumir as frutas depois das principais refeições, né? No caso, aqui a gente está falando do almoço e do jantar. Então, eu gosto muito de colocar a fruta porque vai te dar mais saciedade pela questão das fibras, vai aumentar o seu consumo de água dependendo da fruta que você consome. Então, por exemplo, a melancia ou o melão tem bastante água e isso aumenta o seu aporte de água, o que é interessante também, é outra estratégia. Reduz a vontade de comer doce, porque normalmente a gente come um salgado e já quer um docinho. Então, ao invés de você pegar doce, chocolate, qualquer outra coisa que não tenha nutrientes, vá primeiro na fruta. Você vai ver que vai diminuir um pouco a sua vontade do doce. Então, eu gosto muito dessa estratégia, eu aplico, e os pacientes que fazem o consumo das frutas logo após a refeição, eles sentem a diferença. É necessário criar esse hábito. É válido frisar a importância de você consumir a fruta inteira. Então, por exemplo, a laranja, consumir ela com bagaço e tudo. Além de você ter o benefício da absorção, por exemplo, de melhorar a biodisponibilidade dos nutrientes, a absorção especialmente do ferro, além de você ter fibras dessas frutas, você consegue também fitoquímicos, antioxidantes, nutrientes que são extremamente importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. Eu já tive pacientes que estavam no processo de emagrecimento e reeducação alimentar, que não consumiam a fruta depois do almoço e consumiam um doce e passaram a consumir a fruta, e elas me relataram que a vontade de comer o doce reduziu muito. E isso é válido, é importante você testar para ver a diferença. Então, ao invés de você ficar beliscando um docinho, um cone trufado, um sorvete, vá primeiro na fruta. Tenha o benefício que a fruta, que aquele alimento vai te trazer antes de você já ir direto no que você quer. Quarto alimento dessa lista é aquele iogurte natural com probióticos. Não é o iogurte Danone cheio de açúcar, cheio de adoçante, cheio de aditivos, tá? O iogurte que eu tô falando é aquele de 2 ingredientes, que é só leite e fermento, né? E tem ali as bactérias, os probióticos que a gente fala. Então, esse iogurte é um iogurte natural caseiro que você pode fazer na sua casa. Este iogurte, pensando na saúde intestinal e em
questão de proteínas, ele é muito útil e versátil. Então eu gosto de incluir nas refeições das minhas pacientes, obviamente, isso também do paladar, da preferência de cada uma, mas eu gosto de incluir de diversas formas e eu também consumo, porque isso garante também que eu tenha um equilíbrio da minha microbiota intestinal. Quando eu tenho esse equilíbrio da minha microbiota intestinal, a minha imunidade, ela melhora. Como eu falei no início do vídeo, hoje em dia está sendo comum as pessoas terem problemas intestinais, doenças intestinais, câncer intestinal aumentou muito. Então é importante que a gente cuide da nossa saúde intestinal, porque como eu falei, é ali onde o nosso corpo também absorve os nutrientes, é ali onde o nosso corpo também produz hormônios. Então nós precisamos sim cuidar deste equilíbrio, tanto esse equilíbrio de nutrientes quanto esse equilíbrio de bactérias, né, os probióticos. O nosso corpo ele é cheio de bactéria. Nós precisamos ter bactérias boas e bactérias ruins, só que precisa ter um equilíbrio entre esses dois. Não pode ter muita bactéria ruim e pouca bactéria boa. Então, nesse caso, nós temos que dar um equilíbrio. E o iogurte com probióticos, ele é excelente. Como eu falei, além de auxiliar aí na sua saciedade, digestão, tem pessoas que têm problema, por exemplo, com lactose, que aí já não pode consumir porque dá indigestão. Mas as pessoas que estão em busca de melhorar a saúde, que não tem nenhuma sensibilidade ou intolerância, dá para incluir. Esse iogurte você pode consumir com frutas, com o psyllium, com farelo de aveia, semente de chia, você pode utilizar e bater tudo em forma de vitaminas. Você pode congelar fruta junto com o iogurte e bater em forma de sorvete. São várias ideias que dá para fazer com esse alimento e você ainda tem o benefício. As mudanças no dia a dia transformam a sua vida, transformam a sua saúde, transformam a sua rotina, a sua energia durante o dia. Cada pessoa tem a sua particularidade. Como eu citei o caso do iogurte, tem pessoas com problemas de intolerância, de sensibilidade que não podem consumir iogurte, não devem consumir iogurte, porque ao invés de melhorar, na verdade piora. E que entra o acompanhamento nutricional, porque cada pessoa tem a sua individualidade. Na consultoria eu ensino como adaptar esses alimentos na sua rotina, nos seus horários, no seu dia a dia. Se você quer saber mais, se você quer fazer parte do meu time, é só clicar no link da descrição. Quinto alimento que eu prescrevo, esse tem um porém, porque tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não têm condições financeiras para ficar consumindo, são os peixes. O famoso ômega 3. Analiso muito bem o caso de cada paciente, então tem pessoas que podem consumir, que tem uma renda ali acessível, que dá para ficar comprando, consumindo, e tem outras pessoas que não gostam de consumir, não gostam do cheiro, não gostam do sabor, não conseguem comprar com muita frequência, e aí tem o suplemento ômega 3, que também é válido nesse caso. Mas nós estamos falando aqui de alimentos, então o quinto alimento que eu gosto de prescrever e eu também consumo são os peixes. O que eu mais prescrevo normalmente atum ao natural, tilápia e, dependendo de cada paciente, de cada orçamento, salmão. Normalmente são esses, tem outros, logicamente, né, que cada paciente tem o seu gosto individual, mas normalmente são esses que vai mais na minha prescrição. O ômega 3, ele é importante porque ele tem ação anti-inflamatória, protege a nossa saúde cardiovascular. O consumo ideal seria de 2 a 3 vezes na semana, mas a gente sabe que na alimentação do brasileiro normalmente não tem. No meu consultório, pelo menos, nas minhas pacientes, a alimentação delas normalmente não tem peixe 3 vezes na semana. Mas nós também temos outros alimentos que são fontes em ômega 3, por exemplo, a semente de chia e linhaça. Fornecem ômega 3, dá para incluir, tem antioxidante, tem ação anti-inflamatória, tem as fibras e auxilia na saúde intestinal. Então é um combo. Então esse é um alimento que eu prescrevo, eu gosto de incluir no meu dia. Se o paciente não gosta de consumir o peixe, nós vemos a outra opção que seria a suplementação, só que cada caso é um caso. Além desses alimentos que eu citei, logicamente que existem outros inúmeros alimentos que são
são benéficos para nossa saúde e que eu prescrevo. Só que nesse vídeo eu só citei apenas 5. Porém, os outros que eu mais prescrevo são as verduras e os legumes. Esse não pode faltar. Além do ômega 3 ter ação anti-inflamatória, ele também auxilia na redução do colesterol, dos níveis de colesterol e triglicérides. Então é importante sim utilizar. Se você quer organizar a sua alimentação, quer fazer uma reeducação alimentar, mas não sabe por onde começar, posso te ajudar ou com meu acompanhamento online ou com um plano alimentar personalizado. Se você quer saber mais como funciona, como fazer parte do meu time, é só clicar no link da descrição. Você pode me chamar lá ou entrar direto no meu site e se informar. Vai ser um prazer melhorar a sua saúde, melhorar a sua alimentação. A nossa saúde não vem de um dia para o outro, na verdade é uma construção. Então você cuida agora para que você tenha longevidade, qualidade de vida. Então não adianta incluir esses alimentos que eu citei um dia e parar. Não, na verdade você tem que ter uma constância para obter os resultados dessa alimentação. Se você gostou desse vídeo, já curte, se inscreve aqui no canal e comenta aqui quais desses alimentos você inclui na sua rotina ou vai passar a incluir. Próximo vídeo, tchau!